Olá! O 17 de maio é marcado pelo combate à LGBTfobia no mundo. Aqui no Brasil, apesar de algumas conquistas, o preconceito e a violência ainda ceifam vidas pelo país inteiro. Na edição de hoje, você acompanha a dificuldade que as vítimas têm de prestar uma denúncia contra os agressores. Na entrevista central, recebemos o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Orlando Zacconi. Ele apresenta aspectos importantes sobre a desmilitarização da polícia e uma análise sobre a chacina de Jacarezinho. Continue aqui com a gente, eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. Mesmo com a queda de popularidade apontada pelas recentes pesquisas, o bolsonarismo ainda tem relevância no cenário político. Elementos como a conjuntura econômica e internacional podem dar um novo fôlego ao presidente, que também articula apoio no Congresso, oferecendo fatias exclusivas do orçamento aos parlamentares. Esta é a opinião do editor do Boletim Ponto, Miguel Stedley. Embarque imediato. As pesquisas eleitorais têm sido animadoras para a oposição, mas é cedo para pensar em 2022 e não existe vitória sem jogo jogado. A ideia de que Bolsonaro já é carta fora do baralho é precipitada e arriscada. Por mais que a aprovação de Bolsonaro tenha caído, seu percentual de apoio não baixa de 25%, o que é suficiente para levá-lo ao segundo turno. E se a economia melhorar, o governo pode recuperar o fôlego. Nesse sentido, há 3 sinais que merecem atenção. Primeiro, timidamente, há melhoras nos dados de consumo de bens, serviços e uso de energia elétrica pela indústria, que já apontam para uma recuperação desse setor. Segundo, o governo trabalha para criar um programa social turbinado, juntando auxílio emergencial e Bolsa Família. E por fim, a recuperação da China e dos Estados Unidos aumenta a demanda por commodities como grãos e minérios, o que impulsiona o agronegócio. Por isso, além dos tratores do agronegócio, Bolsonaro conta também com os tratores superfaturados, distribuídos em troca do apoio político de deputados e senadores. A tarefa de derrotar Bolsonaro não pode esperar até outubro de 2022, e é por isso que as 3 bandeiras de lutas estão diretamente ligadas: vacina no braço, comida no prato, Bolsonaro fora do Planalto. Outra data importante também marca o calendário de lutas desta semana. É o 18 de maio, em que é mobilizada nacionalmente a campanha antimanicomial. Diversas organizações e coletivos se articulam para combater a lógica manicomial e denunciar as violações de direitos humanos cometidas dentro do sistema de saúde mental. A reportagem é de Nayá Tawane. Trilhos do Brasil. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que 23 milhões de brasileiros apresentam algum sintoma de transtorno mental. Isso equivale a 12% da população. Alina Cavalcante, da Rede Nacional da Luta Antimanicomial, nos conta a importância de fortalecer a atenção psicossocial. Quando a gente tem uma sociedade que entende o que é que ela quer para os homens e mulheres, e inclusive para os homens e mulheres com experiência com cura, elas vão construindo redes de saúde, elas vão reformulando a sua forma de cuidar, de lidar, né, de dar oportunidade. Então, é isso, né? Viver sem nenhum tipo de manicômio é viver sem nenhum tipo de manicômio físico e sem manicômio mental, né? São experiências de vidas em liberdade. Com os constantes ataques do governo às políticas de saúde mental, além dos preconceitos da sociedade contra essa população, o bloco de carnaval Liberdade Ainda Que Tantã, que reúne há mais de 20 anos cerca de 4 mil pessoas em Belo Horizonte, tem feito frente a esses retrocessos e levado consciência e respeito para a sociedade. Este ano, o bloco não foi às ruas
por conta da pandemia e manteve sua programação de forma virtual. Ana Luísa Brandão é terapeuta ocupacional e sempre participou do bloco. Ela explica que essa luta precisa ser de todos. E o coletivo precisa se unir e se fortalecer nessa resistência. Por parte dos profissionais de saúde mental, é preciso ajudar na conscientização da população, quebrar estigmas perante a loucura. Às vésperas do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, entidades que atuam no setor estão se articulando em mobilizações para reivindicar o direito das pessoas com sofrimento psíquico. Há 30 anos, num dia 17 de maio, a Organização Mundial da Saúde decidiu desclassificar a homossexualidade como distúrbio mental. De lá para cá, a população LGBTQI avançou em muitas conquistas, mas ainda sofre com problemas estruturais, a exemplo da dificuldade para denunciar os crimes de homofobia. Carolina Batailler nos mostra os entraves para que as vítimas consigam denunciar os agressores e como organizações e coletivos têm lançado ferramentas para auxiliar nos registros e denúncias dos crimes. Nacional. Quase 2 anos depois de o Supremo Tribunal Federal definir que a homofobia deve ser tratada como crime, as vítimas ainda enfrentam dificuldades para fazer denúncias. É o caso do professor Ronaldo Clóvis, morador de Pau d'Alho, no interior de Pernambuco. Em abril deste ano, durante o processo de adoção de seu primeiro filho, Clóvis foi agredido verbalmente por uma conhecida. Eu fui para o trabalho e meu filho foi para o CREAS, que é quem faz esse acompanhamento com ele, do psicólogo da assistência social. E aí, nesse momento, os pais biológicos do meu filho estavam também em atendimento no CREAS. E o meu filho chegou para fazer também atendimento. Nesse momento, uma irmã do meu companheiro ia passando em frente ao CREAS e viu o casal, que são os pais biológicos do meu filho. Essa mulher, ela se trepou na grade do prédio e começou a proferir palavras terríveis. O boletim de ocorrência foi registrado como difamação e, por isso, não entra nas estatísticas dos crimes de homofobia. Apesar desse tipo de subnotificação, pesquisas mostram um aumento no número de denúncias em algumas regiões. No estado do Mato Grosso, esse aumento foi de mais de 100% de 2019 para 2020. No estado de Pernambuco, em 2020, foram registrados 596 casos a mais em comparação com o ano anterior. Na opinião de Rildo Veras, presidente da ONG Leões do Norte, um dos fatores que colabora para o aumento é a pandemia, já que muitas dessas violências acontecem dentro de casa. Então isso é muito constante. Tanto ano passado a gente conseguiu apoio com parceiros, ONGs parceiras, da distribuição de cestas básicas, e um homem trans, nos deu um depoimento parecido. Pelo menos eu vou... que bom que eu vou ter essa cesta básica para levar para minha casa, quando toda essa cesta básica eu não vou ser humilhado pelo meu pai. Para auxiliar as vítimas e reduzir as subnotificações, o Leões do Norte lançou o aplicativo Rugido, que permite que os usuários façam denúncias de LGBTfobia, podendo anexar fotos e até vídeos. Por enquanto, essa ferramenta só está disponível no estado de Pernambuco, que é a área de atuação da ONG. A chacina de Jacarezinho, ocorrida no último dia 6 de maio, reacendeu o debate sobre o caráter das polícias. A operação, considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, resultou na morte de 28 pessoas. Na entrevista central de hoje, nós recebemos o delegado da Polícia Civil, Orlando Zacconi. Ele comenta sobre o racismo presente nas polícias, o impacto do bolsonarismo nas corporações e de como a nossa democracia foi ocupada pelos militares por meio da segurança pública. A entrevista é de Vanessa Nakassato. Entrevista Central. Vamos receber hoje o delegado de polícia no Rio de Janeiro, Orlando Zacconi, coordenador do Movimento Policiais Antifascismo. Ele, que também é doutor em ciência política pela Universidade Federal Fluminense, afirma que só a desmilitarização pode construir a figura do policial enquanto trabalhador e garantir direitos fundamentais. Seja bem-vindo, delegado.
O senhor afirma que é preciso cortar o cordão umbilical entre as Forças Armadas e a Polícia Militar. Por quê? Em nenhum lugar do mundo nós temos polícias realizando, funções de segurança pública vinculadas ao Exército. O conceito internacional de polícia militar é o local onde a polícia se encontra. Na Espanha, chama Guarda Civil Espanhola, mas ela é considerada polícia militar porque ela está no Ministério da Defesa. Polícias localizadas no Ministério da Defesa são consideradas polícias militares. No Brasil, nós temos o ápice do militarismo, porque nós temos uma polícia que é uma força de reserva, uma força auxiliar do Exército, e isso viola princípios de ordem democrática e federativa, no caso do Brasil. A desmilitarização da polícia funcionaria num país onde o crime organizado e as milícias são tão fortes e estruturadas? Acredito eu que a desmilitarização não vai funcionar para a redução de violência, porque as polícias civis podem ser mais violentas do que a polícia militar. A operação no Rio, aqui, que ceifou 28 pessoas na comunidade Jacarezinho, foi realizada pela Polícia Civil e não pela Polícia Militar. Mas o que a gente pode ter como efetivo ganho na desmilitarização é a construção do policial como trabalhador, porque o policial militar ele é desqualificado enquanto trabalhador, ele é proibido do direito de sindicalização, do direito de greve, do direito à filiação partidária. Ele é um subcidadão, na verdade. E nós precisamos construir o policial enquanto trabalhador. E também vamos ter um efetivo avanço na construção de um Estado democrático no nosso país, porque, evidentemente, que nós não temos hoje as polícias na mão dos governadores. Os governadores são eleitos pelo povo e, por pior que eles sejam, a eles cabem responder por tudo que afeta a área de segurança. Isso está na Constituição. O senhor fala em democracia militar. O que seria isso e o que mudaria no país se essa democracia passasse a existir? Com o fim da ditadura, os militares conseguiram se manter nas relações de poder no país. A tese que eu levanto é que a porta de entrada dos militares na continuidade das relações de poder no Brasil pós-ditadura se deu pela área de segurança, que foi efetivamente aonde os militares conseguiram se estabelecer. Hoje, o governo Bolsonaro é um governo militar. É um governo militar eleito democraticamente. Então, a partir daí, eu tento desenvolver a ideia do que eu chamo de democracia militar brasileira. Qual é o impacto do governo Bolsonaro na atuação da polícia? Ele chancela ações violentas? Com certeza, A última operação que nós tivemos aqui no Rio, que foi a operação na comunidade de Jacarezinho, que resultou numa quantidade absurda, acho que foi a operação mais letal da história das polícias no Rio de Janeiro. Isso foi aplaudido pelo presidente Bolsonaro. Ele foi à imprensa e disse que quem morreu é porque tinha que morrer, porque era vagabundo. E esse discurso do bandido bom é bandido morto, e pior, identificando esse bandido como qualquer pessoa que tenha a vida ceifada numa ação policial na favela. Se for um jovem negro, então, que mora na favela, ele, per si, já é bandido. E essas políticas de extermínio têm sido constantemente aplaudidas e incentivadas pelo presidente. Boa parcela da população acredita que o uso da força pelo Estado no enfrentamento para a questão criminal é a única saída. E já está nos principais serviços de streaming o filme Chão, que narra a trajetória de uma ocupação do MST nas terras da usina Santa Helena, no estado de Goiás. Quem nos recomenda este projeto na Parada Cultural de hoje é a diretora do filme, Camila Freitas. Vamos conferir? Parada Cultural. Oi, gente, eu sou Camila Freitas, diretora de Chão. O filme acompanha o Movimento Sem Terra durante 4 anos na ocupação das terras de uma usina de cana falida no sul de Goiás. Um lugar onde a paisagem e as leis são totalmente tomadas pelo agronegócio. O filme é uma imersão na vida dessa comunidade, nesse sonhar coletivo que transforma essa paisagem árida num território de resistência, de produção agroecológica e de luta por reforma agrária. Se for ao cinema, use máscara. Espero vocês.
Excelente dica! O Central do Brasil fica por aqui. Se você quer rever este ou outro conteúdo, é só acessar o nosso Instagram, @Programa Central do Brasil. Uma boa semana para você e até mais! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.